Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que maravilha você permitir que o Santo Evangelho adentre a sua casa, o seu coração, a sua vida. Hoje Jesus vai dizer para os discípulos e para nós, de maneira muito atual, que é extremamente necessário e sempre rezar, nunca desistir. Mas por quê? Jesus vai explicar no Evangelho de hoje. Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não me venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, partindo desta prática, desta pequena homilia, no final do Evangelho, Jesus pergunta se quando ele vier à terra, o Filho do Homem, se ainda vai encontrar fé sobre a terra. O que vocês acham? Eu acredito que sim, por causa do que está no começo do Evangelho, que Jesus disse que nós sempre deveremos rezar e nunca desistir. Então, por causa dessa perseverança na fé e na esperança no Deus justo juiz, até o final da nossa caminhada nessa terra, com certeza Jesus vai encontrar fé sobre a terra. Por isso que ele diz: precisa rezar sempre. Ou seja, não ser desestimulado por causa das injustiças que acontecem no mundo, como aconteceu com essa viúva. É o que Jesus diz no Evangelho e pede para os seus discípulos, para você, para mim, para todos nós, para que a partir dessa fé possamos ter certeza absoluta e dar uma resposta positiva nesta pergunta de Jesus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? O próprio Jesus dá uma resposta: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. E não como o juiz. Deus não precisa ficar sendo incomodado por nós, não precisa provocarmos a Deus, mas a partir da oração, com fé e esperança, nós acreditamos que Deus, justo juiz, fará justiça. Ora, queridos irmãos e irmãs, há muitos contextos dentro da história que pode desestimular essa certeza de que Deus é justo juiz e que fará justiça aos seus escolhidos e fará bem depressa a todos aqueles que gritam noite e dia por ele. Isso é uma certeza, Jesus está dizendo no Evangelho. Mas pode haver dúvida frente aos acontecimentos da vida. Muitas coisas acontecem que você mesmo, às vezes nós, poderemos duvidar diante daquele acontecimento. Meu Deus, será que Deus existe no mundo a partir do que está acontecendo? Então, vários casos. Por isso que Jesus diz, quando ele voltar à terra, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ora, se ele está dizendo para os discípulos que precisa, como diz aqui, mostrar com essa parábola a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então, com esse evangelho de hoje,
você já fica com essa certeza. Nunca deixe de rezar. Confie, esteja sempre na esperança que esse Deus juiz justo irá realmente fazer justiça. Não tenha a menor dúvida. Então não desista, continue sempre rezando, sempre confiando. Confiança inabalável na divina providência. Então que Deus lhe abençoe, lhe proteja, faça justiça diante das muitas injustiças que podem acontecer com você, com a sua família, com cada um de nós, mas crendo firmemente que Deus justo juiz irá sempre estar nos protegendo, nos livrando de todo perigo e de todo mal. Que Deus lhe abençoe nesse dia maravilhoso em que essa viúva, de tanto insistir, de tanto perseverar, conseguiu a justiça, mesmo diante de um juiz injusto, porque ele não queria ser aborrecido. E Deus não é assim. Continuamos rezando que Deus irá sempre nos acolher com a sua graça, o seu poder derramado constantemente sobre nós e toda a sua família. Muita fartura, muita bênção, muita graça, saúde do corpo, da mente e do espírito. Para você, a sua família, abençoando a sua empresa, seus funcionários, todos os seus bens. Que Deus nos abençoe e nos dê um ótimo e santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.